Em destaque no Panorama CBN, defesa de Flávio Bolsonaro compara vídeo de Jair Bolsonaro feito com IA a máscaras de Lula feitas com papel. Prévia da inflação vem abaixo do esperado com queda de alimentos e bolsa sobe. Conselho do FGTS confirma distribuição de lucro de 13 bilhões de reais a trabalhadores. Lula e Flávio têm empate técnico em Minas e Raquel Lira ultrapassa João Campos em Pernambuco. Imprensa japonesa relata 20 a 30 desaparecidos em desabamento após terremoto de magnitude 7.1. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 28 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que rejeite uma ação contra a exibição de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial na convenção do PL no último fim de semana. Essa ação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é composta pelos partidos PT, PV e PCdoB. Esses partidos alegam que a peça configura propaganda eleitoral antecipada com uso irregular de tecnologia, já que o recurso simula o ex-presidente declarando apoio à pré-candidatura do filho. O processo está sob relatoria do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques. A defesa do senador sustenta que a transmissão ocorreu em um ambiente restrito a correligionários e sem pedido explícito de voto. Frases como "o futuro é Flávio Bolsonaro" e pedidos para acolher a pessoa escolhida para a sucessão foram classificados pelos advogados apenas como declarações normais de apoio político. A defesa também nega que a gravação seja um deepfake, que é a técnica que cria vídeos para imitar rostos e vozes de pessoas reais de forma realista. Os advogados alegam que o vídeo exibia avisos explícitos, informando que a imagem tinha sido gerada por inteligência artificial, sem induzir o público ao erro. Para os advogados, o recurso funciona como uma versão moderna de ferramentas tradicionais de campanha, como máscaras e cartazes. A defesa cita ainda que a própria federação do PT utiliza estratégias parecidas de comunicação, e lembrando o uso de máscaras com o rosto do presidente Lula na campanha de 2018 e publicações mais recentes sobre o escândalo do Master. O comentarista da CBN, Bernardo Melo Franco, diz que esse é o primeiro teste para a Justiça Eleitoral ainda antes do início da campanha oficial. O TSE, o órgão máximo da Justiça Eleitoral, ele já editou resoluções proibindo o uso da deepfake, dizendo que não pode. E foi exatamente isso o que o Flávio fez para compensar a ausência do pai, que está preso, está em prisão domiciliar e, portanto, não pôde participar da convenção. Por outro lado, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro e que hoje é o presidente do TSE, deu uma declaração para o Estado de São Paulo dizendo, olha, se não for para criticar os outros, pode usar a inteligência artificial, que não pode é para fazer difamação, calúnia, enfim. Estamos aí diante de um impasse e certamente essa questão vai ser judicializada, a gente vai ter que esperar o pronunciamento da Corte Eleitoral. Porque é claro que se puder, o Flávio Bolsonaro vai usar o tempo todo, durante toda a campanha, a figura do pai. E o senador Flávio Bolsonaro decidiu prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga uma suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Por causa disso, a Polícia Federal cancelou o depoimento do parlamentar, que estava marcado para essa terça-feira. A investigação começou depois que Flávio Bolsonaro fez uma publicação sobre a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no início do ano. Na postagem, o senador escreveu que Lula vai ser delatado e, em seguida, ele listou crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras e fraude eleitoral. Agora, no texto enviado à APF e ao STF, os advogados afirmam que a publicação não configura crime e que não houve atribuição falsa de fatos ao presidente Lula. A defesa sustenta que a frase "Lula será delatado" representava apenas uma previsão sobre um evento futuro e não atribuía qualquer fato concreto ao presidente. Os advogados alegam que dizer que alguém será delatado não significa atribuir um crime a essa pessoa, já que alguém pode ser mencionado em depoimento sem que tenha cometido um crime. Já o segundo comentário, segundo a defesa, fazia referência a Maduro e reproduzia acusações atribuídas ao venezuelano pelas autoridades dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes
ordenou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 15 dias sobre a não realização do depoimento, que acabou cancelado pela PF. 2 advogados argentinos entraram com uma denúncia criminal na justiça do país contra o presidente Javier Milei. Eles acusam o líder argentino de usar dinheiro público para viajar ao Brasil e participar do lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro em São Paulo. Segundo os advogados, Milei usou o avião presidencial, verbas estatais e uma comitiva oficial para um evento partidário sem agenda de Estado. A denúncia aponta crime de descumprimento de dever público e mau uso de recursos. Os advogados argumentam ainda que os ataques de Milei a autoridades brasileiras representam interferência indevida na política interna, o que descumpre tratados da ONU e da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A ação pede a divulgação completa dos gastos e o depoimento de Milei. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para avaliar os impactos da crise. Uma nova conversa vai acontecer até esta quarta-feira, quando o chanceler volta da viagem para a posse da presidente do Peru, Keiko Fujimori. Antes disso, no domingo, o Itamaraty já tinha convocado o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, para transmitir o protesto formal e cobrar explicações do governo vizinho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca, em encontros separados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, líderes com quem Trump se desentendeu recentemente. Os encontros foram fechados. O primeiro a chegar foi o presidente da Ucrânia. A conversa com Zelensky teve como um dos tópicos a emissão de licenças por parte dos Estados Unidos para que a Ucrânia produza partes do sistema de defesa aérea Patriot, que é crucial para enfrentar os russos. A promessa foi feita no início do mês por Trump e é encarada pela Ucrânia como uma forma de amenizar a escassez global desse sistema de mísseis. Nas redes sociais, o presidente ucraniano ressaltou que o processo diplomático precisa ser revitalizado para chegar a um cessar-fogo com a Rússia. E a reunião com Benjamin Netanyahu durou cerca de 1h30. Um membro da comitiva do primeiro-ministro afirmou ao Canal 12 de Israel que o premier entregou informações de inteligência sobre o Irã e argumentou que não há outra escolha a não ser retomar os ataques contra o território iraniano. Segundo a Casa Branca, Trump e Netanyahu discutiram a guerra na faixa de Gaza, a situação regional depois do conflito com o Irã e a presença militar israelense em Gaza, no Líbano e na Síria. Depois dos encontros, os líderes foram ao funeral do senador republicano Lindsey Graham, que morreu no dia 11 de julho, aos 71 anos. As cerimônias, que vão levar 2 dias, começaram no Capitólio, o Congresso americano, e seguiram na Catedral Nacional de Washington. O petróleo continua a trajetória de queda depois da suspensão dos ataques no Oriente Médio. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai mais de 4%, negociado a $81. Pela manhã, o IBGE divulgou a prévia da inflação oficial do país, que teve uma forte desaceleração e ficou quase no 0 a 0 em julho. O IPCA 15, que é calculado justamente até o dia 15 do mês, registrou alta de 0,06%. O grande alívio para o bolso do consumidor veio do grupo de alimentação e bebidas, que caiu 0,66%. A alimentação em domicílio teve redução de 1,14%, maior queda para o mês desde 2010. A refeição em casa ficou mais barata, puxada por quedas expressivas do tomate, que despencou quase 20%, da batata inglesa 10% e do café moído 3%. A queda nos combustíveis, como a gasolina, 0,68%, e o etanol, 2,5%, também ajudou a conter os preços, amenizando os impactos recentes da guerra no Oriente Médio, que afetou o comércio global de petróleo. Na outra ponta, o maior vilão do mês foi o grupo Habitação, que subiu 0,97%. A conta de luz residencial disparou mais de 3% por causa da vigência da bandeira amarela e de reajustes tarifários em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, explica que o resultado veio abaixo do esperado e favorece a queda de juros. É uma surpresa, a inflação prevista era maior, o mercado tinha previsto alguma coisa como 0,22%, o ano passado foi 0,33%, e em junho foi 0,41%, e esse IPCA 15 de julho veio com inflação praticamente em zero.
O que isso significa? Significa que certamente os juros vão continuar caindo, até porque nas últimas 4 semanas o mercado financeiro fez revisão para baixo da inflação do ano. E o outro dado importante é que o acumulado em 12 meses, que estava em 4,80, foi para 4,52, só 0,02 acima do teto da meta, caindo, portanto, esse acumulado de 12 meses. Com essa notícia positiva da inflação e também a queda no petróleo, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,7% aos 176.564 pontos. O dólar comercial subiu 0,2%, cotado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,83, com alta de 0,35%. E foi confirmada nesta terça-feira a distribuição de 13 bilhões de reais do lucro do FGTS entre os trabalhadores. O valor foi aprovado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. A Caixa Econômica Federal informou que o crédito vai ser feito até o dia 31 de agosto. Tem direito quem tinha saldo na conta, seja ativa ou inativa, no dia 31 de dezembro do ano passado, e o repasse é proporcional a esse saldo. Com essa distribuição, o rendimento total do FGTS no ano passado chega a 6,9%, resultado que supera a inflação do ano passado, que foi de 4,26% pelo IPCA. E atenção para as regras de saque, porque o dinheiro extra vai direto para a conta do fundo, não pode ser retirado na hora. As regras continuam as mesmas de sempre. O saque só é liberado em situações específicas como demissão sem justa causa, adesão ao saque aniversário, compra da casa própria ou em casos de doenças graves. Vamos falar mais de eleição, porque o Instituto Quest divulgou as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais e Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Em Minas Gerais, o pré-candidato do Republicanos, senador Cleitinho Azevedo, lidera a disputa tanto no primeiro quanto no segundo turno. No primeiro, o senador aparece com 35% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, com 12%, e o deputado federal Patrus Ananias, do PT, com 10%. Com a margem de erro, que é de 3 pontos, os dois estão empatados, o segundo e o terceiro lugares. O atual governador Matheus Simões, do PSD, que era vice de Zema, vem depois, com 6%. Indecisos somam 15% e os votos brancos e nulos chegam a 13%. Nas simulações de segundo turno, Cleitinho vence todos os adversários. Só que, diferente de Calil e Patrus, que já tiveram os nomes oficializados em convenção, o Republicanos aguarda a decisão de Cleitinho, que ainda pode desistir e preferir a candidatura ao Senado. Existe articulação para que o ex-secretário da Casa Civil de Romeu Zema, Marcelo Aro, do PP, o Progressistas, atual candidato ao Senado, deixe o grupo político de Zema para disputar o governo do estado com o apoio do PL e do Republicanos. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, chamou a atenção para esse cenário de indefinição em Minas Gerais. Do lado do Flávio, essa indefinição quanto à candidatura ou não do Cleitinho, o fato de que o principal cabo eleitoral da direita em Minas, que é o deputado Nicolas Ferreira, não querer apoiar o governador, que é do PSD, Matheus Simões, e isso está aí gerando uma instabilidade. E do lado do Lula, ele precisou intervir pessoalmente depois de ter 2 recusas para serem candidatos. E a situação do Zema, que é candidato a presidente, está em terceiro lugar, bem atrás dos outros 2, e não consegue fazer o seu candidato, que é atual governador, Matheus Simões, decolar na sucessão de lá. Apesar do seu governo ter tido uma melhora de avaliação agora em relação a abril. Em abril, a maioria das pessoas tinha uma avaliação ruim do governo Zema. Agora isso se reverteu. E mesmo o governo do próprio Matheus Simões, que foi avaliado pela primeira vez, tem índices razoáveis. Mas ele ainda é muito desconhecido e larga de um patamar ali bem medíocre, para dizer o mínimo ali, tímido, em situação de empate técnico com o Patrus Ananias do PT. É importante dizer que 6 em cada 10 eleitores de Minas não conhecem o próprio governador do estado. Tem mais, Lula, em Minas Gerais, tem 30% e Flávio Bolsonaro 29% no primeiro turno. Romeu Zema aparece com 12%. No segundo turno, outro empate técnico. Lula tem 38% e Flávio 35%.
No levantamento para o Senado, em Minas Gerais, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, lidera com 18%. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, tem 16%. O senador Carlos Viana, do PSD, marca 11%. E o ex-deputado Marcelo Aro, do PP, tem 10%. Na sequência, aparecem os deputados federais Domingos Sávio, do PL, com 9%, e Eros Biondini, do PL, com 8%. A pesquisa ouviu 1.482 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código MG 03490/2026. Em Pernambuco, a governadora Raquel Lira, do PSD, passou à frente do ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Em abril, o João Campos tinha 8 pontos de vantagem contra a Raquel Lira, 42-34. E agora é a governadora que registra vantagem, 43 contra 37 do ex-prefeito. Na simulação de segundo turno entre os dois líderes, Raquel Lira soma 45% contra 39% de João Campos. A intenção de voto acompanha a melhora expressiva da aprovação da governadora, que subiu de 62% para 68% desde abril, enquanto a desaprovação caiu de 35% para 23%. A Vera Magalhães também foi apurar essa disputa entre o ex-prefeito de Recife, João Campos, e Raquel Lira. Em estados como Pernambuco, o peso da máquina é muito forte e ele teve de renunciar à máquina que ele tinha, que era a máquina da prefeitura da capital, e ela não. Ela pode ser candidata no cargo. E, inclusive, está usando muito isso. Hoje mesmo, logo depois que saiu a pesquisa, foi alertada que ela estava ao vivo numa live no Instagram. E aí fiquei curiosa, porque coincidiu. E eu entrei, e ela estava numa live, na verdade, lançando obra, coisa que não pode mais fazer. A lei eleitoral diz que até 3 de julho só quem é candidato à reeleição no cargo pode entregar a obra. Então, provavelmente vai haver lá uma disputa feroz e ferrenha na Justiça Eleitoral. E o que ele está dizendo, o pessoal dele está dizendo, que ele foi prejudicado pelo fato de que ela assumiu uma postura lulista de última hora e muita gente ainda não se deu conta de que é ele o candidato apoiado pelo Lula e não ela. Tanto que existe uma pressão enorme do grupo dele para que o presidente Lula faça demonstrações cada vez maiores de que é ele o candidato e que não tem esse papo de 2 palanques como ela gostaria que fosse, o Lula deixando solto o seu eleitorado para votar em qualquer um dos dois. E para você ter uma ideia dessa disputa aí, nessa terça-feira, o vereador Osmar Ricardo se licenciou da presidência do PT de Recife para apoiar com independência a candidatura da governadora Raquel Lira, do PSD. Ele justificou que é uma medida para evitar conflitos internos diante da aliança do partido dele com João Campos. Olha a situação. Em Pernambuco, o presidente Lula aparece com 55% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 21% em um eventual segundo turno. Na disputa para o Senado, a ex-deputada Marília Arraes, do PDT, lidera com 19%. Em seguida estão o senador Humberto Costa, do PT, com 12%. O deputado federal Mendonça Filho, do PL, com 8%. O deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, com 6%. O ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, com 6%. O deputado federal Túlio Gadelha, do PSD, com 4%. E o ex-superintendente da EBC, Silvio Nascimento, do PL, com 2%. A pesquisa da Quest ouviu 900 pessoas entre os dias 22 e 26 de julho. O registro no TSE é o PE-09649/2026. E um turista holandês de 26 anos morreu depois que um barco de passeio virou no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. A embarcação do passeio Macuco Safari levava 8 pessoas, 6 turistas da Holanda e 2 tripulantes. O rapaz que morreu acompanhava a namorada e a família dela. As outras 7 pessoas foram resgatadas. Na hora do incidente, perto do meio-dia dessa terça, as cataratas do Iguaçu registravam uma vazão de 4,3 milhões de litros de água por segundo, quase 3 vezes acima da média normal de 1,5 milhão. Em nota, a concessionária Macuco Safari lamentou a morte do turista e informou que suspendeu as atividades no parque. E as autoridades japonesas ainda fazem o levantamento dos estragos e buscam por desaparecidos depois que um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão.
A imprensa japonesa informa que várias pessoas morreram por causa de uma explosão em um shopping na cidade de Kashima. Imagens aéreas mostram que o teto do prédio desabou em parte. As emissoras locais relatam que entre 20 e 30 trabalhadores estão desaparecidos. Um dos lados do centro comercial, que reúne cerca de 200 lojas, foi destruído com vigas expostas e destroços espalhados pelo estacionamento. As equipes de resgate também atenderam a diversos chamados de prédios que caíram parcialmente ou pegaram fogo. Na cidade de Yatsushiro, a chaminé de uma fábrica de papel desabou e deixou vários funcionários presos sob os escombros. A primeira-ministra Sanae Takaishi anunciou a criação de uma força-tarefa de emergência para coordenar os resgates com os governos locais e o envio de mais de 3 mil militares para a região. E como o tremor teve profundidade de apenas 10 quilômetros, as autoridades alertaram para o risco de novos terremotos de alta intensidade nos próximos 3 dias. Um alerta de tsunami de até 1 metro chegou a ser emitido para a costa, mas o aviso foi retirado poucas horas depois. O Japão fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior no planeta. Há 10 anos, a mesma região de Kumamoto enfrentou outro grande terremoto que deixou 275 mortos e mais de 2.700 feridos. No Peru, Keiko Fujimori tomou posse nesta terça-feira como presidente numa cerimônia no Congresso. Ela assume o país numa crise política que já teve 8 presidentes nos últimos 10 anos. A nova presidente recebeu a faixa do presidente interino, José María Balcázar Zelada, e fez um discurso de conciliação nesse país dividido. A presidente anunciou o aumento do salário mínimo e a atuação temporária das Forças Armadas na segurança pública. Antes da posse, Keiko recebeu líderes internacionais como o rei Felipe VI da Espanha e o presidente da Argentina, Javier Milei. A posse marca o retorno da direita e da família ao comando do país, 26 anos depois da saída do pai dela, o ditador Alberto Fujimori. E a Espanha suspendeu a ordem de saída a moradores de 13 localidades das regiões de Madrid e Ávila, afetadas pelos incêndios florestais. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que o país começa a ver luz no fim do túnel na luta contra as chamas que já consumiram quase 80 mil hectares de florestas. Na França, o grande incêndio que devastou 42 mil hectares no sudoeste do país, perto de Bordeaux, também foi estabilizado. Desde 22 de julho, 220 mil moradores foram obrigados a abandonar a região. Na segunda-feira, o presidente Emmanuel Macron disse que o país enfrenta a situação mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial. A declaração foi feita durante uma visita à região de Gironde, no sul do país, uma das mais atingidas pelas chamas. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Boa noite, Leandro. Parabéns pelo programa. É o Ivens Raponiuk, de Curitiba, Paraná, que teve uma filhinha recentemente e disse que o Panorama estava ajudando nas manhãs desses dias curtos, né, Ivens? Espero que esteja tudo bem por aí, com você, também com a filhinha, com a família toda, viu? Obrigado pela audiência. Ele mandou mensagem no meu Instagram, faça isso você também. E não esqueça de indicar o Panorama para alguém. Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Começou nessa terça-feira a venda geral de ingressos para a edição desse ano do Festival Primavera Sound em São Paulo. Essa é a banda The Strokes, que é a atração principal do primeiro dia do evento, em 5 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. Esse dia também vai ter a britânica Lily Allen. E no domingo, dia 6 de dezembro, tem Gorillaz. Os ingressos estão à venda no site da Ingresse. O passaporte Primavera Pass, que garante entrada nos 2 dias, custa R$ 1.530 a inteira, R$ 765 a meia. Já o ingresso individual para um dia só sai por R$ 850
e a meia 425. Aproveite, se você pretende ir, conta pra mim no Spotify, no Instagram, manda mensagem. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã e eu volto na sequência. Até lá!